promessa de jogão por aqui, Luiz. Estaremos ligados, Guilherme, acompanhando com a sua presença aí no Couto, que tá bonito também o Couto Pereira, a presença marcante da torcida do Coritiba. De volta ao Maracanã, vamos confirmar as escalações de Vasco e Náutico. Aí você vê o Thiago Real, camisa 10, o zagueiro Luan, algumas das atrações deste jogo que promete ser muito tenso. O Vasco tem Alessandro, número 12, na lateral direita Fagner com a 23, os zagueiros de área são Luan, 14 e Cris, número 13. E na lateral esquerda, Iotun, peruano, vestindo a camisa número 6. O Vasco tem dois volantes. O Abuda, número 22, marca pelo lado direito. E o canhoto, Quinha Azul, marca pelo lado esquerdo. Os três meigas do Vasco. Thales, número 39, pela direita. Pedro Quem no meio com a 10. E o Marlone pela esquerda, número 30. O Edmilson é o atacante de ofício do Clube de Regatas Vasco da Gama, que é dirigido pelo Adilson Batista, que chegou de agorinha. O Adilson está aí dando um abraço do Marcelo Martelotti, esse de óculos, de costas, que é o técnico do Náutico. E o Martelotti escalou o Náutico com a sua força máxima, aquilo que ele tem de melhor, né? O time é esse aí. Ricardo Berna é o goleiro número 1, campeão brasileiro ano passado com o Fluminense. Maranhão 2, Alisson número 3, Leandro Amaro 4 e o Bruno Colasso número 6. À frente dos zagueiros, o jovem Gustavo Henrique, número 5. Pela direita, um outro volante, o Derlei, número 8. Pela esquerda, um outro volante, o Martinez, com a número 7. E na ponta desse losango imaginário, o Thiago Real, número 10. Os atacantes, o Rogério com a 9 e o Maicon Leite com a 11. O Rogério faz mais área, Maicon Leite faz mais as beiradas do campo, às vezes pela esquerda, às vezes pela direita. O técnico é o Marcelo Martelotti, que tem uma curiosidade. Esse ano ele dirigiu os três grandes do Recife. Santa Cruz, o Sport e agora o Náutico. A arbitragem para o jogo desta tarde no Maracanã. Apita o jogo no Maracanã. Aí está o árbitro principal, o fortão, Anderson Daronco, com Altemir Hausmann e o Rafael da Silva Alves. Diego Almeida Real e Luiz Teixeira Rocha são os assistentes de linha de fundo. Muito bem, eu estou aqui com o Júnior e com o Arnaldo César Coelho. Deixa eu começar até pelo Arnaldo. Arnaldo, jogo que envolve rebaixamento diretamente, isso para o árbitro também deve ser uma tensão, uma pressão danada, né? Claro, não pode aceitar, não pode ter nenhum erro. E o Fortão, como você disse, o Anderson, tem mais pinta de lutador de MMA. Mas ele tem apitado bem esse Campeonato Brasileiro. Verdade, tem mesmo. Ele se cuida fisicamente de forma indiscutível. Júnior, jogo tenso pro Vasco e o Náutico, mesmo depois de uma semana que os jogadores ameaçaram greve e tudo mais, vem com o que tem de melhor e vai tentar cumprir o seu papel. Boa tarde a você, Luiz. Boa tarde a todos. Eu acho que se chega nessa fase, Luiz, é um tal de pegar a maquininha e fazer conta. O mais importante é você depender somente dos teus resultados. Quando você começa a depender de resultados de terceiro, a coisa complica. E tem uma frase nessa fase que muita gente diz: é difícil, mas não é impossível. Quando você diz essa frase é porque a coisa realmente está complicada. O Vasco tem que fazer a sua parte. Se for beneficiado pelos outros resultados, melhor ainda. Muito bem, Júnior, Arnaldo César Coelho. Nós temos as nossas repórteres hoje do Maracanã, a Fernanda Gentil e a Sabrina Rocha, acompanhando tudo do Vasco e também do Náutico. No momento que os jogadores estão reunidos ali, os jogadores do Vasco, a sua terceira camisa sem a faixa transversal hoje. O Cris está falando e falando muito com os jogadores do Vasco. Informações do Vasco. Boa tarde, Fernanda Gentil. Muito boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos. O Vasco realmente só tem um pensamento hoje, que é a vitória. E o Náutico, já rebaixado, pode parecer o adversário ideal, mas até essa situação do adversário torna o jogo bastante perigoso. Palavras dos próprios jogadores do Vasco. André, Willis, Sandro Silva, Francis, Mari e Montoya não foram relacionados pelo técnico Adilson Batista. E o argumento da comissão técnica é de que eles não estão tendo compromisso com a causa do Vasco. Uma causa muito difícil, que é essa luta contra o rebaixamento, mas que está sendo abraçada aqui no Maracanã hoje por 56 mil torcedores que esgotaram os ingressos. Informações do Náutico com a Sabrina Rocha. Boa tarde, Sabrina. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde a todos. O Náutico, que vinha atuando com 3 zagueiros, muda hoje o esquema. Serão 2 homens na defesa e 1 a mais no ataque. Maicon Leite, o artilheiro da equipe com 8 gols, está de volta ao time e volta a ser titular. Luiz Roberto. Muito bem, Sabrina, Fernanda, as repórteres da Globo no Maracanã. E agora os jogadores seguem nas suas manifestações do Bom Senso Futebol Clube, movimento dos jogadores, reivindicando 30 dias de férias, o tal do fair play financeiro, 30 dias de pré-temporada, uma série de reivindicações. E a cada rodada os jogadores têm feito um tipo de manifestação antes de a bola rolar.
o fair play financeiro, que é salários em dia, compromissos, etc., que é talvez o ponto mais difícil, né? Porque os clubes todos têm dívidas atrasadas de anos. E hoje, com a questão fiscal online, né? O dinheiro sai da conta dos clubes, mesmo que o clube tenha conseguido dinheiro suficiente para pagar, por exemplo, compromissos com jogadores, fornecedores, etc. Vai começar o jogo no Maracanã, você percebe que o Maraca tá de novo com um grande público. Que semana para o Maracanã. 45 mil pessoas ontem, 70 mil na conquista do Flamengo na quarta-feira e hoje mais de 50 mil torcedores para empurrar o Vasco nesta saga, na expectativa de escapar do rebaixamento. O Anderson Daronco, o Esporte Espetacular, há 2 programas ou há 3 programas, fez uma reportagem especial com o Anderson. Antes de começar ele era fininho, assim, ele era um fiapinho. Agora ficou esportão, cuida muito da questão física, o gaúcho Anderson Daronco, que está indicando que nós teremos 1 minuto de silêncio no Maracanã. Autoriza Anderson Daronco. E segue, pelo jeito, a manifestação dos jogadores do Bom Senso Futebol Clube, mesmo depois do apito do árbitro. Isso aconteceu no jogo Flamengo e São Paulo, na cidade de Itu, que jogadores trocaram bola entre jogadores de times diferentes. É o que eles estão fazendo aí. Vamos ver quanto tempo vai durar essa forma que os jogadores arrumaram hoje de protestar. Arnaldo, tem um período de tolerância para o juiz, para entender esse processo? Olha, o árbitro pode chamar o capitão e vamos jogar, porque o jogo está correndo, agora está correndo. Muito bem, 30 segundos de troca de passes entre os jogadores dos 2 times. E agora começa então a Vera. Luiz. Diga. 1 minuto de silêncio, homenagem póstuma a Nilton Santos e as 2 vítimas do Itaquerão essa semana. Aí vai chegando o Cris, apenas acompanhando a saída de bola ali pela lateral. São os primeiros movimentos desta que é a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, rodada de número 37. Domingo que vem, teremos então, fim de semana que vem, né? Os jogos que não tiveram envolvimento com rebaixamento e Libertadores podem ser remanejados. Se manda o Edmilson pela esquerda, tenta ir no fundo, não acerta o cruzamento, mas arrumou o escanteio, o primeiro no jogo, que favorece o Vasco. Veja aí mais uma vez a jogada de Edmilson. Pressionado que foi, acabou arrumando o escanteio. Vai lá o Marlone para fazer a cobrança. Você vê toda a movimentação dos jogadores do Náutico. No gol defendido pelo Ricardo Berna. Vai o Marlone, ele reclama do posicionamento. Foi para o levantamento. Subiu bem para fazer o corte o Alisson. Ela vai caindo ali no Thiago Real. Quem domina é o Abuda. O Adilson Batista virou titular de vez da camisa do Vasco. Aí o zagueiro Luan. Pegando lá atrás agora para o Alessandro. O Alessandro dá um chutão para o ataque. Ela vai chegando no Edmilson, não domina. Proteção do Leandro Amaro. Ele pediu a saída do Berna. O Berna ficou bem na dúvida. O Leandro Amaro despachou a bola para a lateral. Em azul. Aí Yotun. Argentino e peruano. Bola para o Pedro Ken. Pegou bem na sobra o Alisson. Um chutão para o ataque. A vez do Cris. Aí Martinez. Martinez que teve um bate-boca público com o presidente do Náutico, Paulo César Vanderlei, que ele foi o porta-voz dos jogadores que ameaçaram não entrar em campo por conta dos salários atrasados. Os direitos de imagem, importante se fazer essa distinção, né? O salário de carteira é um pouquinho e a grande parte daquilo que o jogador recebe é denominado direito de imagem. Aí você vê o Marlone, leva pelo meio ali, chegou bem o Leandro Amaro, fez o corte. Saiu jogando à direita com o Derlei, que não conseguiu o domínio. A espirrada fica com o Yotun. É a bola rolando pelos campos do Brasil. Rodada importantíssima. Aí você vê o Thales. Trabalha com o Pedro Ken. Joga na direita com a Buda. Chegou para fazer o corte o Bruno Colasso. Saiu jogando, mas o Pedro Ken brigou. E na sequência a falta cometida pelo Abuda em cima do Rogério. Já vai se levantando o Rogério. Tá aí o Rogério. Um dos jogadores que mais atuaram ao longo da temporada, vestindo a camisa 9 do Náutico.
Náutico que vai disputar segundona no ano que vem, mas futebol de Pernambuco tem a volta do esporte. O esporte é um dos times que subiram para a Série A no próximo ano. Palmeiras o campeão. Thiago Real abre os braços, falta foi marcada. Ele talvez tenha reclamado de uma punição. Vamos ver como chegou o Guinha Azul ali. O Thiago Real queria cartão amarelo. Você acha que já era para cartão, Arnaldo? Pelo menos uma advertência verbal. Vamos ver quantos carrinhos o Guinha Azul vai dar no jogo. Já deu o primeiro. Vai jogando o Leandro Amaro. Mas o Palmeiras foi o campeão, o Chapecoense foi a vice-campeão, o Sport foi o terceiro. E ontem o Figueirense conseguiu a sua volta, o seu acesso à Série A para o ano que vem. E a bolinha anuncia que tem o primeiro gol na rodada. E a notícia não é boa para os times que lutam contra o rebaixamento, não. Aí pela direita, Fagner, cruzamento, chega para fazer o corte, rasgando o Luan. O Alisson, o Wellington Paulista de pênalti. Abre o placar para o Criciúma. Criciúma assim vai a 46 pontos. É um passo gigantesco para escapar do rebaixamento. Olha o chute de fora na trave. Voltou para o Edmilson. Gol do Vasco! Edmilson, número 19. Com 5 minutos. Aproveita a sobra e de canhota manda para o fundo da rede. Mais uma vez o chute do Yotun, que explode na trave. E na volta, nossa microcâmera mostrando a finalização. Domine a finalização do Edmilson. 7º gol dele no Brasileiro. Bota o Vasco na frente no comecinho do jogo. Não poderia ter nada melhor para o Vasco do que fazer um gol logo no começo da partida, né, Júnior? Sem dúvida, Luiz, porque aí você tira um pouquinho da adrenalina, né, dá uma acalmada no time, mas o Yotun acertou um chute, Luiz, lembrando que o campo está molhado, a bola está molhada, ele acertou um chute lá do meio da rua, e o Edmilson acreditou. Aí sai jogando pela direita o Maranhão. Chegou bem o Guinha Azul, ele domina. Sai jogando na direita ali com o Fagner. Jogando do lado direito para o Thales. Devolução no Fagner. Martinez na marcação. E a falta marcada aí pelo Anderson Darão. O Martinez em cima do Fagner. Martinez chega a tocar na bola, depois atinge o Fagner. E o Anderson Darão que marcou a falta. Está mostrando ali o apito. Ou seja, vai lá o Marlone para fazer a cobrança. Pedro Quem, Edmilson. Jogadores do Vasco vão fechando ali. O zagueiro Cris vai lá para a segunda trave. Marlone vai para a cobrança. Fez o levantamento muito forte. O Cris foi lá para dominar. Dominou, levantou para a área. Quem chega é o Alisson para fazer o corte. Aí a bola fica no Abuda. Protege do lado esquerdo. Atrás do Yotun. Chega a Derlei, pressiona. Na sequência vai o Cris. Ela vai saindo em lateral que favorece o Náutico. Uma abraçadeira de capitão Cris. Chegou esse ano. Experiente Cris, 36 anos. Em azul. Ela fica na esquerda ali com o Yotun. Yotun jogando com o Fagner. Fagner protege do lado direito. Adianta para o Thales. Aí recebe o jovem Thales de apenas 18 anos. Fagner, Abuda, desarmado pelo Martinez. Recomeça o Abuda. Tem o Yotun do lado esquerdo. Outra vez Abuda. Derlei chega, faz o bloqueio correto. É lateral para o Vasco. Você vê o Marcelo Martelotti aí, o Derlei. Um dos jogadores assim, uma das caras conhecidas desse Náutico. Edmilson. Chegou o Martinez, a bola fica no Abuda. Protege, Derlei marcando. Abuda continua com a posse de bola. Derlei pressionou e ganhou. Bola fica na direita com o Maranhão. Fica no chão, já está marcando a falta. Que favorece o time do Náutico.
Daqui a pouquinho a gente vai dar uma olhada na classificação do Campeonato Brasileiro na parte de baixo. Duas mudanças importantes. Uma delas, que a gente já vem dizendo desde o início, em caso de vitória do Vasco hoje, ele sai da zona do rebaixamento. Vai para a última rodada no jogo contra o Atlético Paranaense, que vai ser em Joinville, dependendo só dele, de uma vitória. Claro, desafia contra o Atlético, atual vice-líder do Brasileirão. Mas o Criciúma também vai ganhando para o desespero do Coritiba e do Fluminense. Os times que estão abrindo ali a zona do rebaixamento. Daqui a pouco a gente vai mostrar o gol do Criciúma, e é gol de pênalti, marcado pelo Wellington Paulista. Rogério, vamos ver então o lance lá do jogo do Criciúma. Criciúma e São Paulo. A gente está vendo a jogada na direita, o passe de um lance de impedimento. E aí o Suellington em posição de impedimento, o assistente não marcou. Ele depois caiu, o juiz marcou o pênalti que o Wellington Paulista bateu desta forma. Olha, o Francisco Carlos Nascimento é o juiz e a Catiúcha é a assistente que não marcou o impedimento, que era um impedimento, hein, Arnaldo? A Catiúcha tinha que ter levantado o impedimento. E esse juiz, o Francisco, não tem muita sorte não. Todo jogo que ele apita é uma lambança. Pênalti a favor do time da casa, um impedimento muito claro. E o Criciúma lutando desesperadamente contra o rebaixamento. Vai a 46 pontos com essa vitória parcial no jogo contra o São Paulo. São Paulo que está agora, digamos, cumprindo a tabela no Campeonato Brasileiro, né? Ontem o Atlético também cumpriu a tabela, mas acabou empatando com o Fluminense. Vamos dar uma olhadinha na parte de baixo da tabela do Brasileirão. Os 8 últimos, olha, Internacional 47, Criciúma está indo a 46, o Bahia está empatando, vai indo a 46, Portuguesa vai empatando com a Ponte, vai indo a 45, Vasco está saindo 44, aí Flu e Coritiba com 43, Ponte Preta e Náutico já caíram. Levantamento, toque contra o Berna. O Alisson olhou para a cara do Berna e falou assim: fala alguma coisa, diz que eu tô aqui. Se o juiz persistir, ele falar é minha, e o juiz ouvia a falta técnica, não? Não, do goleiro pro zagueiro, não. Quando do zagueiro pro atacante, é que pode ser um tiro indireto. Daqui a pouco a gente vai mostrar o gol do Vasco, porque no momento do chute, para ver a posição daquele jogador que fez o gol, se ele estava legal no momento do chute a gol. Aquele chute que foi na trave. Perfeito, o chute do Yotun, né? É ali que nasceu a jogada. E a posição do Edmilson, que chegou para finalizar. Vai o Abuda, protegendo. Aí a Buda tentou um chute pro gol, foi fraquinho, chegou lá o Berna para ficar com ela. Fica se lamentando aí o Abuda. Aí Yotun, mais atrás do Guinha Azul. De novo no Yotun, Adilson Batista, os dois técnicos, o Adilson, camisa listrada, e o Martelotti ali de calça de agasalho vermelha. Marlone, de novo no Pedro Quem. Se movimenta o Guinha Azul. Náutico todo fechado a essa altura. O Vasco vai ganhando por 1-0 o gol do Edmilson. Aí o garoto Luan, tem 20 anos. Adilson chegou, ele virou titular. Olha o Edmilson cabeceando sobre o gol. Vamos ver de novo então o lance do gol. 2 aí do Edmilson. Bom, a cabeçada foi essa. E o lance do gol é um chute do Yotun. Agora o chute do Yotun e o posicionamento do jogador, na verdade, do cara que está no meio, que é o Edmilson, que é o cara que participa da jogada. Ele surgiu livre aí, mas no momento do chute, que é importante, onde se caracteriza o impedimento, ele estava legal. Portanto, o gol legal do Vasco. E quem vai ser a nova Globeleza? São 3 finalistas. E quem escolhe a campeã é você. Hoje, no Fantástico. Com Tadeu Schmidt, com a Renata Vasconcelos. O Fantástico logo depois do Domingão do Faustão. Maranhão. Adiantando para o Rogério. Evolução, chega o Yotun, protege e consegue então ganhar aquilo que ele imaginava. Luiz. Fernanda, diga lá. Vocês estavam falando de impedimento aí. O Vasco é o 4º time que mais cometeu esse tipo de infração no Brasileiro desse ano, viu? Chegou a desperdiçar 85 ataques por conta de marcações de impedimento. Vasco que vai saindo momentaneamente da zona do rebaixamento. E torce agora para que o Coritiba não vença o jogo contra o Coritiba. Está com 42 pontos, se ganha do Botafogo vai para 45 e o Vasco voltaria para a zona do rebaixamento. Aí o Thales
Na direita, Edmilson. Edmilson, cruzamento no meio. Ricardo Berna ficou na dúvida. E o Maranhão teve que jogar pela linha de fundo. E meio que se chocaram os dois. E aí você vê o Maranhão. Opa. Quer saber? Escanteio que é mais seguro. Faltando um pouquinho de comunicação dessa zaga, né, Linho? Houve aconteceu já o primeiro episódio e agora novamente com o Maranhão. Tem 13, 14 minutos de jogo. O Vasco joga com uma disposição incrível. Né? Conseguiu já uma vantagem, mas mesmo assim continua em cima para tentar resolver o jogo logo no início. Olha lá o Marlone para fazer a cobrança do escanteio. A Vitória vai tirando o Vasco momentaneamente da zona do rebaixamento. Curitiba vai empatando com o Botafogo em 0-0. Marlone na cobrança. Aí vem o levantamento do Marlone. Agora fez a curva lá por trás e, portanto, é só tiro de meta. Globo, a gente se liga em você. Amarok, a força da inteligência. E a gente está revendo agora para uma outra câmera. Que legal, né? Você vê, esse detalhe havia passado despercebido. O Berna toca na bola. E aí ela bate na trave, além da curva impressionante. Luiz, o que eu falei anteriormente. Com o campo molhado, a bola molhada. E o chute foi de primeiro. Ele não arrumou, não. Conforme ela veio, ele já soltou a perna e o Berna ainda tocou nela mesmo. Olha, pênalti para o Vitória. O Dinei bateu e o Paulo Vitor defendeu. Então daqui a pouquinho a gente vai mostrar a defesa do goleiro do Flamengo, que está jogando o Paulo Vitor. O Flamengo está poupando vários jogadores, deixou contra o Vitória. Vitória que luta ainda por uma vaguinha no G4. Que na verdade é bom que por precaução você consiga ficar entre os três, né? Afinal de contas a Ponte Preta está na decisão da Copa Sul-Americana contra o Lanús da Argentina. Aí o Abuda. Garoto Luan. Aí o capitão Cris. Pedro Quem. Adianta para o Marlone. Marlone protege. Martinez chegou. Trombou, mas o Marlone levou. Na direita, Fagner. Recebeu Edmilson pedindo. Cruzamento para Edmilson. Chega Leandro Amaro. Domina e despacha lá pro ataque. Rogério tentou o toque de cabeça. Olha a bolinha anunciando que tem gol na rodada. Começa frenética a rodada. Olha, Marquinhos Gabriel abre o placar para o Bahia na festa da entrega da taça para o Cruzeiro. O Bahia, portanto, faz 1-0. Jogo no Mineirão, tá lotado o Mineirão. Eu lembro ano passado, por exemplo, o Fluminense perdeu exatamente para o Cruzeiro no dia do troféu, né? No dia da entrega da taça. Esse resultado, o Bahia vai a 49 pontos e afasta qualquer possibilidade de rebaixamento, né? Vai a 48 pontos, perdão, 45, 48. E afasta qualquer possibilidade de rebaixamento. O Fluminense joga contra o Bahia na última rodada, lá em Salvador. O jogo estava marcado inicialmente para o estádio de Pituaçu. Olha o Yotun recebendo ali na esquerda. Fez o cruzamento. O desvio do Alisson, a bola vai pela linha de fundo, é outro escanteio. Mas o Bahia, o jogo voltou para Fonte Nova, segundo a informação oficial da CBF. Na verdade, não vejo muita diferença, não. Acho que até a Fonte Nova talvez faça mais barulho hoje em dia do que o estádio Pituaçu, que é um estádio em perfeitas condições. A nossa microcâmera mostrando a preocupação ali do Ricardo Berna. Aí você vê o garoto Thales. O último jogo contra o Cruzeiro fez o primeiro gol. O Marlone vai para a cobrança do escanteio. Bola curtinha para o Yotun. Yotun tem o próprio Marlone pedindo para receber de novo. Thales e Edmilson pedindo. Cruzamento. Martinez. O corte não foi legal do capitão do Náutico. Vai lá o Perrone e Yotun na cobrança. Martinez marcando ali o Thales. Um empurra o outro empurra um. É a briga pelo espaço. Yotun na cobrança. Pedro Quem de cabeça. Edmilson dominou. Rolou pro Fagner. O chute não foi legal. Voltou no Edmilson. Tentou bater colocadinho. E na verdade aí o Alisson evitou a saída pela linha de fundo. Olha só. Luta contra o rebaixamento. Gol importante. Já eu informo para você porque o Vasco vem em Thales. Chega Martinez para tirar dali. Olha, Bruno Henrique abre o placar para a Portuguesa em Campinas. A Ponte já rebaixada, poupando o seu time contra a Portuguesa, que vai agradecendo e chegando a 47 pontos. Mesmo um de pontos do Internacional. Essa história do jogo do Bahia, se o Bahia, claro, está começando em Minas. Muita gente acha que para o Fluminense é melhor o Bahia já sem risco de rebaixamento no jogo do próximo domingo lá em Salvador.
Em compensação, se o Bahia ganhar hoje, é um time a menos com risco de rebaixamento, né? Aí a gente ficaria restrito ali, Criciúma, Vasco e Fluminense, digamos assim. Embora matematicamente ainda com 47 seja possível, numa combinação quase improvável de resultados, você cair, né? A gente fez uma conta do Internacional, por exemplo, é que o Inter na última rodada joga contra a Ponte Preta em casa, Ponte que já caiu, e vai jogar com os reservas, porque está na decisão da Sul-Americana. Essa é uma rodada de contas, especialmente para a questão do rebaixamento e da vaga na Libertadores. O Vasco tem que cumprir o seu papel, que é vencer o jogo de hoje. Lembrando que o Vasco joga contra o Atlético Paranaense na última rodada. Luta pela Libertadores. Curitiba e Botafogo. O Curitiba contra o rebaixamento e o Botafogo lutando por uma vaga no G4. O jogo está 0-0 no Alto da Glória em Curitiba. Aqui vem o Marlone, trabalhando ali com o Thales, jogando atrás do Marlone. Marlone protege, rola para o Abuda. Abuda é marcado pelo Thiago Real. Vira o jogo na esquerda para o Yotun. Pedro Quem e o Martinez. O Pedro Quem está reclamando de falta. O Anderson Daronco entendeu que o Martinez foi limpo na bola. A cara de bravo ali o seu Anderson Daronco. Luiz. Diga. O Náutico vem de 11 derrotas seguidas. E essa sequência ruim fez até que o técnico Marcelo Martelotti mudasse um pouco a postura à beira do gramado. Ele que pulava muito, gesticulava, ficava muito nervoso. Agora está assim, aparentemente mais tranquilo. Quando se irrita em alguma jogada, vem para o banco e senta. Porque realmente ele era muito nervoso. O Marcelo conseguiu 2 vitórias com o Náutico e um empate em 15 jogos comandando a equipe alvirrubra. Marcelo Martelotti foi goleiro, Marcelo Martelotti. E o Adilson que você viu aí foi zagueiro dos bons. Olha o Yotun para fazer a cobrança. Jogou bem Leandro Amado, Thiago Real, Bruno Colasso. Aliás, era o Rogério, acabou sendo desarmado. Em azul recomeça aqui na esquerda com o Cris. Cris adiantando, buscando o Pedro Quem. Tentou fazer o giro. Martinez chega atropelando o Pedro Quem. Agora o Daronco estava pertinho, apitou a falta que favorece o Vasco nesse lance aí, Arnaldo. Chegou atrasado, e quem chega atrasado faz falta. O patrão não gosta. E apita a falta. Maracanã está recebendo um grande público. Segundo informações do Vasco, mais de 50 mil ingressos foram adquiridos pela torcida. Olha, o Maicon Leite apareceu um pouquinho no jogo, né? O jogador que está emprestado aí, é do Palmeiras, está emprestado ao Náutico. Chegou a ser devolvido, mas o Palmeiras falou, não, vocês não queriam emprestar até o fim do ano, agora segura a onda. Acontece cada uma no futebol brasileiro, né? Paga o salário do cara até o fim do ano agora. E Yotun na cobrança da falta. Veja o levantamento, olha o Cris, de cabeça, Ricardo Berta, toca nela. Yotun fez a cobrança, o Cris subiu mesmo marcado pelo Leandro Amado. Não sei se a bola entraria, né? Vamos ver a microcâmera. Ela não entraria, mas talvez ela batesse na trave e voltasse para o meio da área, né? O goleiro tem que pensar em tudo isso. Aí o Cris fez um gol com a camisa do Vasco na vitória sobre o Fluminense. Um clássico que foi disputado em Santa Catarina. De cabeça no escanteio, por sinal, numa falta. Aí o Marlone na cobrança. Cris se movimenta, Edmilson também. Olha o Cris subindo, a bola passou. Só pegou Luan de primeira jogando sobre o gol. Vamos ver gol? A rodada vai começando agitada e nós vamos mostrando o gol do Bahia. Olha o Marquinhos. Categoria na saída do Fábio. Mineirão azul. Aí Marquinhos Gabriel fazendo o gol pro Bahia. E a Portuguesa com o Bruno, né? Bruno Henrique, camisa 7, fazendo de cabeça o gol da Portuguesa em Campinas. Portuguesa chegando a 47, Bahia chegando a 48. Bahia vai escapando matematicamente. Mesmo que se fosse uma combinação provável, né? Como é o caso do Internacional e da Portuguesa por enquanto. Diga. Olha, nesse novo Maracanã, não só a torcida fica mais próxima do gramado, mas também próxima de nós, né, repórteres. E eu sinto lhe dizer que o seu cargo, Luiz, está meio ameaçado, viu? Olha esse torcedor aqui do meu lado. Vou abrir o microfone discretamente perto dele. Olha os comentários e a narração. Vambora, diminui, Luan. Boa, Cris. Boa, aqui, Abuda. Tá no Pedro. Boa, Pedro. Ai, solta essa bola. Abuda, boa, Abuda, dá bola. Luiz, é pro teu olho, hein? Não errou agora que não era o Abuda, era o Yotun, mas tudo bem, tá valendo, tá esperto. Aliás, tem Adilson que corre o risco. Meu Deus, aí, olha o torcedor técnico.
É fácil não, ficar ali pertinho do campo. Bacana, bacana. Valeu, flagrante, Fernanda. Curiosidades dessas novas arenas, desses novos estádios no Brasil, né? A arquibancada realmente se aproximou e o anel de baixo, pelo menos o anel de baixo, fica muito próximo do campo. E os torcedores que adquirem os ingressos ali têm o privilégio de estar pertinho do jogo. Tá jogando o Abuda. Aí na Copa de 98 nós estamos tão pertinho que nossa equipe também, que não estava acompanhando o jogo, gritava com o Zagallo: Zagallo, tira o Zé Carlos, aquele lateral direito, o Cafu estava suspenso, não tem outro. Ele respondeu pra gente, grande Zagallo, no jogo contra a Holanda em Marcelo. Aí a falta do Guinha Azul, você viu o Marcelo Martelotti orientando sem gritar hoje. Mais uma vez aí o Guinha Azul, né, que ficou com esse visual completamente diferente durante todos os seus quase 300 jogos pelo Inter, sempre carequinha. Nossa câmera passeando, mostrando o Maracanã, aí o peruano Yotun, que está lá solitário na barreira. 23 para 24 minutos, Thiago Real vai para a cobrança da falta, Leandro Amaro fecha, o toque de cabeça vai sobre o gol. Vamos continuar mostrando lances, momentos, imagens desta rodada do Campeonato Brasileiro para você. Botafogo no ataque. Daí, Gilberto, a bola desviou e o Vanderlei faz grande defesa. Que campeonato fez o Vanderlei, o goleiro do Coritiba. Dinei cobrou, Paulo Vitor, sensacional no canto. Nossa, que defesa fez o Paulo Vitor. Foi lá no cantinho no jogo Vitória e Flamengo, no Barradão. O Vitória precisando de vencer o jogo desesperadamente para continuar sonhando com uma vaguinha na Libertadores. Aqui você não perde nada, a cobertura completa da rodada 37 na Globo. E se prepare, porque domingo que vem tem muito mais. E agora vai ter um cartãozinho? Já teve? Vai ter. Tá na mão do Daronco. O jogador do Vasco agarrou o adversário na hora que ele puxou. Na hora que ele puxava o contra-ataque. Foi o Guinha Azul. Foi o Guinha Azul? 2 carrinhos e uma segurada, né, Arnaldo? Exatamente. Falta do Yotun em cima do Rogério. Fernanda Gentil tem que ter um pouco de cuidado, porque daqui a pouco vai ter um comentário de arbitragem lá na arquibancada. Vai ter. E aí pode falar algumas bobagens. Confirmação do cartão amarelo pro Guinha Azul. Não, já combinei aqui que... Já. Sem bobagens, tá? Se eu abrir o microfone é só palavra bonita. Fechado, Fernanda, fechado. O Guinha Azul, portanto, desfalca o Vasco na rodada final do Campeonato Brasileiro contra o Atlético lá em Joinville, contra o Atlético Paranaense na Arena Joinville. Pedro Quem? Aí Marlone, 25 minutos, Marlone dominando. Entrou a jogada na esquerda pro Yotun. Foi dominar, não dominou legal, não. O Gustavo Henrique. Aliás, a gente pede desculpa para você, especialmente para o torcedor do Vasco. O Guinha Azul não tomou o terceiro cartão. O Guinha Azul não estava pendurado e, portanto, por enquanto, ele está dentro do jogo do próximo domingo contra o Atlético Paranaense. Globo, a gente se liga em você. Coca-Cola, compartilhe o espírito do Natal. A gente viu de novo a jogada, o Maranhão, o Edmilson foi lá, cumprimentou o Gustavo Henrique, mas o Maranhão, ele meio que deixou o pé depois que o lance prosseguiu, né, Arnaldo? Ele chutou e deixou o pé, e isso é falta. Você vê lá o Gustavo marcando o Edmilson, e o Marlone vai para a cobrança da falta. Barata aquela imagem que mostrava o desespero do Berna, orientando ali a barreira, porque, claro, tá barulhento, o Maracanã tá cheio, o Maracanã. Marlone vai para a cobrança. Você vê aí mais uma vez o Ricardo Berna, orienta a sua defesa. Thales, Edmilson, Marlone direto, olha o Thales, subiu o Martinez jogando pela linha de fundo. Mais uma vez aí o Martinez. E o Berna segue desesperado, deve acabar. Roquinho da Silva, o Berna. Vai Marlone na cobrança do escanteio. Primeira trave é o Thales, na segunda trave é o Luan. Subiu para fazer o corte. Num primeiro instante o Rogério, que volta para ajudar, e na sequência sofre a falta o Rogério. E é o seguinte, venha participar da nossa transmissão. A gente está revendo a falta sobre o Rogério. Venha participar da nossa transmissão. Vamos fazer o seguinte, você dá nota. Venha avaliar o desempenho dos jogadores. Ah, não, hoje não é você da nota, pelo contrário. É o vote agora, desculpe, vote agora. Com o Juninho Pernambucano, a campanha do Vasco seria diferente? Então é isso, olha, pergunta bem legal. Juninho que está machucado, uma contusão muscular muito grave, séria, não joga mais esse ano. Participe, daqui a pouco a gente mostra uma parcial para você. E agora, falta do Alisson sobre o Guinha Azul e tem cartão, Arnaldo. O Alisson já sem bola, depois que o Guinha Azul toca na bola, dá um pontapé nele.
E o juiz corretamente deu amarelo. Bola pro Thales. Yotun, cruzamento, passou pelo Edmilson. Vai ficar na direita com o Pedro Quem. Aí Fagner, domina, levanta direto, Berna. Será que ele fez o cálculo errado? Ficou a defesa meio estranha, mas enfim, o suficiente para tirar a bola dali e jogar para escanteio. De novo o Marlone na cobrança. É o 6º escanteio pro Vasco, né? O Náutico não teve nenhum. Aí lá o Marlone. Tem ali a bola curtinha com o Yotun, preferiu o levantamento. Olha o Cris, subiu o Leandro Amaro tirando. Bola cai no Abuda. Thiago Real pro Derlei. Pouquinho de cabeça, Abuda segue perseguindo, levantou lá pro Maicon Leite. Ele e o Luan. A torcida gosta. Luan deu um chutão lá pro ataque. Thales não alcança. O Edmilson ali no Gustavo Henrique. O Gustavo tocou pro Colasso. Colasso recuando pro Berna. 29 minutos de bola rolando. Primeiro tempo para você. Vitória e Flamengo 0-0. Coritiba e Botafogo 0-0. Criciúma 1-0. Vai ganhando do São Paulo. Vai conquistando 3 pontos importantíssimos. O mesmo vale para Portuguesa, que vai ganhando da Ponte Preta em Campinas por 1-0. Bola em profundidade para o Fagner. Dominou. Cruzamento para tranquila saída do Ricardo Berna. Luiz, a gente já tem quase meia hora de jogo e o Náutico não conseguiu uma jogada de contra-ataque. Por quê? A concentração do Vasco em relação a esse perigo, ele é muito grande. Então tem sempre pelo menos 5 jogadores, né, posicionados para que isso não aconteça, que é o grande perigo, né? De você sair com o time todo tentando definir o jogo. Você tem Maicon Leite, que é um jogador rápido, tem o Rogério, que é um jogador rápido, e o Vasco está conseguindo contornar tranquilamente essa situação. Em azul. Edmilson. O Edmilson não gostou não da marcação. De qualquer forma, o Daronco entendeu que ao girar ele fez a falta e marcou a favor do Náutico. Mas o menino que apareceu ali de treinador, digamos assim, né? O nome é Carlos Alberto, é padeiro e está lá pertinho do campo no Maracanã. Maicon Leite, o Rogério pedindo, o Derlei também, olha o Maicon Leite, clareou, bateu pro gol, jogou sobre o gol do Alessandro. Jogada marcante do Maicon Leite, né? Mas o Luan se precipitou, né, Luiz? Ele não tem a necessidade de tentar, como a gente diz, dar o bote no atacante. Espera ele dominar, né? Só assim ele conseguiu criar a possibilidade. Se ele espera o Maicon Leite dominar a bola, fatalmente ele chegaria ali para tentar matar a jogada ou até mesmo roubar a bola do atacante. Luan Santana, Raul Seixas e Amy Winehouse só poderiam mesmo se encontrar no Faustão. O impossível vai acontecer na rodada desta noite do melhor imitador do Brasil. É logo depois do futebol no Domingão do Faustão. O Alessandro tentava o Yotun ali. O Yotun teve dificuldade para dominar a bola, veio queimando. Pelo menos o cabelo está bem arrumado, né, Yotun? Bola para o Thiago Real. Protege ali do lado direito. O Guinha Azul levou uma sorte danada, porque na dividida a bola que ele tocou acabou resvalando no Thiago Real. E é reposição para o Vasco. Globo, a gente se liga em você. Itaú, conveniência e inovação para você ganhar tempo. E a vibração da massa vascaína no Maracanã, com o gol marcado pelo Edmilson, gol do jogo logo aos 5 minutos. Yotun entendeu que ele fez a falta sobre o Gustavo Henrique. O juiz tem um defeito, ele fica com o apito na mão. Daqui a pouco eu explico. Maicon Leite. E agora o Luan fez o bote certinho e jogou para escanteio. Ele fica com o apito na mão. Quando existe uma falta, ele demora um pouco para trazer o apito à boca e soprar esse apito. E com isso ele apita com atraso. O Arnaldo explicou, né? Existe, claro, o tempo do movimento. Vai lá o Maicon Leite na cobrança do escanteio. Fez o levantamento. Subiu para fazer o corte na primeira trave ali o Cris. Marlone completa, mas a bola segue do Náutico. Com o zagueiro Alisson. Pelo meio. Gustavo. O toque acabou sendo direto para o gol. Foi lá o Alessandro. Mas ele tem pressa para fazer a ligação. Percebeu ali alguma jogada. Andou lá na direita buscando o Thales. Opa! Foi puxado
Pelo gogol, o Thales. O Bruno Colasso chegou quando o Thales virou. Isso pode, Arnaldo? Não pode não, Luiz Roberto. Veja só na repetição que ele dá uma gravata. E aí o juiz apitou a falta e deu cartão amarelo. É uma gravata mesmo do Bruno Colasso. Abraça o Thales. Cartão amarelo, portanto, para o Bruno Colasso. A confirmação do cartão para o Bruno Colasso. Próxima semana, próxima sexta, os sorteios dos grupos da Copa do Mundo ao vivo na Globo. Já a partir do Globo Esporte nós estaremos direto da Costa do Sauípe com o sorteio dos grupos. Olha a bola para o Cris, tentou de cabeça, vai chegando o Bruno Colasso. Olha, muitas personalidades, os técnicos das seleções. Vai ser um momento bem bonito que vai acontecer na Costa do Sauípe, na Bahia. E claro, o sorteio dos grupos. Vamos conhecer os adversários do Brasil na primeira fase da Copa do Mundo. E a Globo, já no Globo Esporte, a cobertura completa. A partir de 1h30 da tarde nós teremos então o início das festividades, às 2h em ponto. Começa o ritual, todo o cerimonial e tudo ao vivo na Globo para você. Olha o Rogério. Maicon Leite pedindo, tentou para o Maicon Leite, Luan tirou, bola ficou no Thiago Real. Adiantou, tentou botar para o Rogério e Otum recupera. Fez o drible em cima do Rogério. Vai jogando lá para a direita. Olha quanto campo verde para nenhum jogador. Bruno Colasso recupera para o Náutico. 34 para 35 minutos do primeiro tempo. Bahia vai ganhando do Cruzeiro por 1-0. Vai escapando do rebaixamento. O Bahia com essa vitória no dia da entrega da taça de campeão brasileiro para o Cruzeiro. Fagner. Marlone agora do lado direito. Edmilson foi lá pelo meio. Thales também se movimentou. Ele jogou no Pedro Quem. Devolução no Marlone. Marlone domina. Martinez marcando. Marlone tem o Pedro Quem pedindo. Levou para o pé direito. Vai bater pro gol. Ricardo Berna. Globo, a gente se liga em você. Brahma. Imagina a festa. O Fagner ali pela direita. Tentou a jogada no meio. Muito forte. O Ricardo Berna está soberano para ficar com a bola. No Vote Agora, o pessoal está respondendo a pergunta se a campanha do Vasco seria diferente com o Juninho Pernambucano em relação a esse risco enorme de rebaixamento que o Gigante da Colina corre no Brasileirão. Por enquanto, a parcial indica mais de 60%. O pessoal vai me confirmar 60 e quantos por cento? Dizendo que sim. 65%. Rogério à esquerda do Alessandro. 65% entendem que o Juninho deixaria o Vasco em situação diferente. Globo, a gente se liga em você. Sundown, a vida gira em torno do sol. E hoje, depois do Fantástico, estreia a nova temporada de Junto e Misturado. Thiago Real para o Maicon Leite. Tentou botar na frente Luan. O Maicon Leite já carregou no sentido da finalização, Ótima recuperação, Luiz. E a posição, Arnaldo? Legal. Que recuperação, como destacou o Júnior. Perfeito. E no risco, Luiz? E no risco, Júnior. Chegou limpo na bola. Maicon Leite, é liso o Maicon Leite. Marlone recupera para o Vasco, está jogando com o Pedro Quem. 36 minutos de bola rolando no primeiro tempo no Maracanã. Aí o Thales, Edmilson vai para a boca do gol, cruzamento para Edmilson, Leandro Amaro sem querer. Recuando ali para o Ricardo Berna, que não teve nenhuma dúvida e segurou com as mãos. Porque se for por querer com o pé, não pode, Ele tentou cortar a bola foi pro goleiro, ele não atrasou de forma intencional pro goleiro. Aí o Derlei. Errou o Geraldo. Vai jogando Fagner pela direita. Aí Guinha Azul. Próximo domingo, a última rodada. Vamos conhecer os últimos rebaixados, os times classificados para a Libertadores, fazendo sempre aquela ressalva. São quatro vagas do brasileiro, desde que um time brasileiro não ganhe a Copa Sul-Americana. E nós temos a Ponte Preta na decisão da Copa Sul-Americana contra o Lanús da Argentina. A indecisão hoje também está tendo decisão no Recife, decisão da Série C. Santa Cruz e Sampaio Corrêa de novo com a Arruda lotadinho, 60 mil apaixonados torcedores. A chamada Cobra Coral, a torcida Cobra Coral do Brasil.
O primeiro jogo foi 0-0 lá em São Luís. O Santa Cruz hoje recebe o Sampaio, empate com gols, o título é do Sampaio. O gol fora de casa na Série C é critério de desempate na fase de mata-mata. Vai lá o Fagner para fazer a cobrança do lateral. Marlone, Edmilson e Thales. O Thales subiu, a bola vai ficar ali com o Abuda e Guinhazu. Leandro Amaro tirou. Maicon Leite. Luan tá marcando. Ela bateu por último no Maicon Leite. Bandeirinha tá na dúvida, o juiz olhou. Um olhou pro outro, outro olhou pro um. Alguém tem que tomar uma decisão. E a gente tá vendo como a bola bate por último nas duas pernas do Maicon Leite. Pedro Quem. Bruno Colasso. Guinhazu com o peito pro Marlone. Dominou o Marlone, fez o giro. Um lado mais povoado, mas tem habilidade o Marlone. Juiz para o jogo, marca falta sobre o camisa 30 do Vasco. Marlone tem uma coisa legal, né, Arnaldo? Ele não cai com qualquer toque, não. Ele tenta permanecer em pé para dar seguimento à jogada. Exatamente. Ele não é cai-cai, não chama a falta, ele quer jogo. Mas o adversário não deixa e aí falta. Marlone, lá do estado do Tocantins, uma cidade chamada Augustinópolis. Veio para o Vasco em 2004 e era gandula em São Januário. Quando chegou o garotinho, né, para a base, era gandula nos jogos dos profissionais. 33 metros e 30 centímetros, a barreira está na distância correta, como você vê ali no nosso círculo virtual dos 9 metros e 15, que é a distância regulamentar. Aí você vê o Marlone, de gandula para titular e ídolo da torcida. Partiu Yotun, levantamento direto para o Ricardo Berna. E olha, na decisão da Série C, o Santa Cruz está vencendo o jogo por 1-0 sobre o Sampaio Corrêa. Santa Cruz que já conquistou acesso para a Série B, exemplo do Sampaio, no ano que vem. Luiz, diga. A situação do Náutico é ruim no campeonato, mas pode ficar ainda pior. Se o time pernambucano sofrer mais 3 gols na competição, é a equipe com a pior campanha no Campeonato Brasileiro na época dos pontos corridos. Só perde até agora para o América de Natal, que em 2007 levou 80 gols. Então, se o Náutico sofrer mais 3, chega a 81 e aí fica com essa marca. E o Náutico enfrenta no próximo domingo ainda o Corinthians. Yotun se manda pela esquerda. Aí no fundo, cruzamento, a bola passa ali pelo Thales. Abuda. Fagner passou do lado direito, Abuda rolou. Aí Fagner, cruzamento. Chegou para tirar o Maranhão. A sobra do Guinhazu. Guinhazu tentou levantamento para o Pedro Quem. Maranhão de novo. Yotun. Trabalha com Abuda. A bolinha anuncia que tem gol acontecendo. E é desesperador esse gol para os times que lutam contra o rebaixamento, que é gol do Coritiba. David, Coritiba 1, Botafogo 0. Botafogo com um empate. Expectativa de entrar no G4, perdendo, se mantém em quinto. Aí ficando cada vez mais difícil para o Botafogo uma vaga na Libertadores, com um time que passou 26 rodadas na zona de classificação para a Libertadores, no chamado G4. E o Coritiba, nesse momento, então, devolve o Vasco para a zona do rebaixamento. O Coritiba ainda 45, o Vasco com 44. Cruzamento do Marlone. Chega Leandro Amaro, ou seja, os dois grandes do Rio na zona do rebaixamento, em caso de vitória do Coritiba. E o Jefferson tomou um gol que não costuma tomar, não. Daqui a pouco você vai ver. Ou no intervalo, inclusive, trazendo todos esses lances, os gols, inclusive aqueles que você já acompanhou. O Léo Batista está a postos. E com aquele vozeirão característico, participa do nosso show do intervalo. Comanda o nosso show do intervalo. Falta do Pedro Quem em cima do Derlei. Nos últimos 10 minutos, o Vasco ficou com o time muito espaçado, né? Então, aqueles contra-ataques que não estavam acontecendo até pelo menos 30 e poucos minutos já começaram a acontecer. A equipe já não está tão compacta como esteve no início do jogo. 42 minutos, vamos para a parte final desse primeiro tempo no estádio do Maracanã. A rodada vai sendo muito cruel para os dois grandes do futebol do Rio, para o Vasco, que embora cumpra o seu papel, o Vasco já sabia da situação de hoje, ou seja, tinha que ganhar o jogo para seguir para a última rodada contra o Atlético Paranaense, na expectativa de buscar mais uma vitória e aí, quem sabe, escapar do rebaixamento, né? Thiago Real faz o cruzamento, aí chegando bem o Luan, domina para o Vasco que vai sair jogando. Uma rodada, o Coritiba joga contra o São Paulo
em São Paulo. São Paulo já desarticulado, né? Até o campeão Cruzeiro vai perdendo hoje para o Bahia por 1-0. O Bahia vai escapando do rebaixamento hoje com essa vitória importante no Mineirão, importantíssima no Mineirão por 1-0. Globo, a gente se liga em você. Vivo, maior cobertura 4G com Plus da Vivo. Vai jogando o Luan. Edmilson buscando o Thales. Leandro Amaro pressiona o Thales. O Thales deu a volta no Leandro Amaro. Quase que ele conseguiu. Mas a bola saiu por um tris. A arbitragem nesse primeiro tempo do Daronco foi correta, Arnaldo? Foi, não teve problema não. E é bom lembrar que aqueles 30 segundos que eles ficaram tocando bola antes do início do jogo não serão acrescentados ao tempo. Vamos ter mais um minuto. Ali está ali marcando o Bruno Colasso. Colasso trabalha pela diagonal. Thiago Real. Thiago Real é do Palmeiras, mais um do Palmeiras que está no Náutico. Aí o Thiago Real, na sequência, parou e marcou a falta. Chegou rasgando o Bruno Colasso, cheio de gás aí o Bruno Colasso. Começou no Grêmio, né? Teve uma passagem pelo Goiás. Nossa, quanto exagero, né? E a falta que o Luan Lara vai fazer a cobrança. Júnior, muita gente pensou o seguinte: bom, com 5 minutos 1-0 vai ser mamão com açúcar. Nada disso, Júnior? Não, até mesmo pelo comportamento do Náutico, né, Luiz? Você vê a disposição do time. Ele está todo, sempre, né? Todos os jogadores combatendo. Inclusive os dois homens de frente, o Rogério e o Maicon Leite, não dão espaço. A primeira meia hora do Vasco foi bastante tranquila. Né? Depois houve, talvez, não vou dizer relaxamento, né? Mas deixaram de fazer aquela marcação que foi feita até os 30 minutos. Com isso, o jogo começou a ter um pouco mais de liberdade, um pouco mais de espaço para o Náutico. Mas nenhuma defesa. Só aquela bola que o Luan conseguiu quando o Maicon Leite dominou foi a mais perigosa do primeiro tempo. Thiago Real. Aí Maranhão. Marlone está na marcação. O Guinha Azul também se apresenta. Tentou o passe para o Derlei. Corte de cabeça foi do Luan. Marlone ganha bem a jogada do Maranhão. Adiantou demais. Mas brigou. Marlone levou a melhor. Edmilson vai pelo meio. Na direita tem o Thales. Marlone por trás do Maranhão. Deu a impressão que ele ia conseguir fazer a volta. E o desarme apenas por baixo, mas aí outra gravata no jogo, um jogo de gravatas, Arnaldo. Um jogo a rigor esse. Cartão amarelo bem aplicado. Veja na repetição que foi outra gravata. E a bolinha anuncia que tem gol acontecendo. É a gravata do Maranhão, passível do cartão que foi aplicado. Olha, o Vitória abre o placar sobre o Flamengo, lá no Barradão, em Salvador. Dinei, aquele que bateu o pênalti, o Paulo Vitor defendeu, agora faz 1 para o Vitória, 0 para o Flamengo. Olha, em alguns segundos o show do intervalo começa e você vai curtir todos esses gols. Marlone na cobrança da falta, autorizado direto. Momento em que apita Anderson Daronco. Fim de papo no primeiro tempo no Maracanã. De 1 para o Vasco, gol do Edmilson, 0 para o Náutico. O nosso show do intervalo, tá aí o Anderson Daronco. Começa com as reportagens, a Fernanda Gentil acompanhando tudo do Vasco e a Sabrina Rocha, os lances do Náutico. Com vocês. Estamos aqui esperando os jogadores. Alguém por aí, Sabrina? Não, né? Martinez chegando aqui. Então vai você primeiro, estou esperando o Edmilson, autor do gol do jogo. Bem, vamos lá com o Martinez, capitão do Náutico. Martinez, essa semana foi muito tumultuada para vocês. Ameaça de greve, desgaste com a diretoria. E hoje mais um dia difícil, 5 minutos de jogo, já 1-0. Cadê a reação de você? É verdade, não tivemos uma semana adequada de trabalho devido aos problemas que o elenco procurou buscar, né? Mas eu acho que todo mundo está se entregando, está dando o máximo. Isso é o mínimo que pode esperar. Atitude de nós jogadores, caráter. Nós vamos honrar para o torcedor, para nós mesmos, para a nossa família, principalmente pelo campeonato que merece. Obrigada. Fernanda. Edmilson está falando aqui. Edmilson, por favor. Você fez um gol aos 5 minutos, né? E imaginou que o segundo fosse... Arredondando o seu relógio aí, o Vasco está vencendo por 1-0, gol marcado pelo Edmilson. Ô Júnior, o Vasco, como você disse no finzinho,
acabou ficando devendo na parte final do primeiro tempo, né? A primeira meia hora foi boa, Luiz, né? Com muita marcação, determinação, quer dizer, concentração principalmente. Fez o gol cedo, mas também não deu muita possibilidade de contra-ataque para o Náutico, né? A partir dos 30, 35 minutos, começou o time ficar espaçado e o Náutico, inclusive, criou algumas oportunidades, inclusive aquela do Michael Leite, que o Luan conseguiu tirar em cima da jogada do jogador do Náutico. Vai começar o segundo tempo no Maracanã. Anderson Daronco autoriza, a bola rolando, está valendo. Começa o segundo tempo de 1 para o Vasco, 0 para o Náutico. Luiz. Diga, Fernanda. Uma mudança no Vasco, o Robinho com a 41 entrou no lugar do Thales, que saiu com a 39. E para o Robinho, o Adilson Batista pediu mais movimentação pelo lado esquerdo. No Náutico, nenhuma mudança. Eu conversei com o técnico Marcelo Martelotti. Ele gostou dos últimos 10 minutos de jogo. Disse que a falta de confiança dos jogadores é o que atrapalha o time nesse momento. Muito bem, as nossas repórteres no Maracanã, a Fernanda Gentil e a Sabrina Rocha. Portanto, entrou o Robinho, atacante, vai fazer pelo jeito, pelas informações que a Fernanda nos trouxe, continuar fazendo a beirada de campo, talvez invertendo o lado com o Marlon. A gente vai saber isso já já. Olha o Robinho, que acabou de entrar. Não valeu a cobrança. O juiz já tinha dito o seguinte: esperem o apito, por favor. O Adilson segue frenético ali à frente dos reservas. Vai lá o Fagner para fazer a cobrança. Edmilson na grande área, mas ele prefere jogar no Abuda. Abuda para Guinhazu. Guinhazu vira o jogo na esquerda para o Yotun. Yotun domina, adiantando. Chega o Robinho. Protege ali do lado esquerdo. Domina, faz o giro. Foi para dividida. A bola vai saindo em lateral para o Náutico. Está marcando o Anderson Daronco. Comecinho, portanto, do segundo tempo. Preciso fazer uma correção. A gente falou sobre a questão dos cartões amarelos do Guinhazu. Num primeiro instante, nós temos a informação de que ele está tocando na bola aí. Estava suspenso, depois corrigimos, dizendo que não, mas ele está suspenso sim do próximo jogo, do último jogo do Vasco no campeonato, né? Ele tomou um cartão amarelo no jogo contra o Corinthians e outro no jogo contra o Cruzeiro. E o terceiro hoje. Então o Guinhazu está suspenso da última partida contra o Atlético Paranaense. Está jogando o Rogério. Bruno Colasso. Aí o Rogério. Pedro, quem fez a falta nele? Lembrando que o Santa Cruz vai ganhando do Sampaio Correia na decisão da Série C no Recife por 1-0. O primeiro jogo foi 0-0. Santa vai conquistando o título da Série C. Vai ser bom ver o Santa Cruz de volta à segundona. Santa Cruz que vai descobrir, vai ficar sabendo no próximo domingo dos outros dois companheiros, né? Já que Ponte e Náutico estarão na segunda divisão do ano que vem. Aí Fluminense, Vasco, Coritiba, Criciúma lutando para escapar dos últimos dois rebaixados. Maranhão, Thiago Real. Você continua participando e respondendo a nossa enquete sobre se o Juninho Pernambucano estivesse no campo de jogo, o Vasco teria mais facilidade de escapar daí. Toque para o gol do Michael Leite, não saiu forte não. E o Alessandro já sai jogando imediatamente com o Yotun. É o nosso vote agora. Participe com a gente. Primeiro tempo, a parcial indicava 65% de sim. Embora o Vasco tenha chegado, né, nessas últimas rodadas, com o Juninho jogando, né, o Juninho se contundiu no jogo contra o Santos. Que o Vasco, inclusive, um péssimo resultado, embora na circunstância do jogo foi 2-2, perdia por 2-0. Muita gente entendeu que o próprio Juninho disse, foi a torcida que conseguiu esse empate. Yotun. Se movimentou o Robinho, adiantou para ele. Domina o Robinho. Fez o break, tocou pro Yotun. Mais um drible. E sai jogando o Alisson. Já tinham conseguido o objetivo, que era chegar na linha de fundo, né? Foi dar mais um drible, joga a bola para dentro da área. E a gente já lá. Robinho marcado pelo Maranhão. E na sequência o Yotun fez a falta sobre o Maranhão. Aí se levantando aí o camisa 2 e você vê o Robinho. O Robinho reclamou de que sofreu falta, Arnaldo. Na sequência o Yotun chega quase que do mesmo jeito ali. Como é que você entendeu? Não houve nada, o Robinho tentou, forçou a passagem. O juiz está certo, foi falta a favor do Náutico.
Último episódio do Medida Certa no Fantástico de hoje. Quem vai vencer o desafio da boa saúde? Gabi Amarantos, César Menotti ou Preta Gil e Fábio Pochá? Hoje no Fantástico, depois do Faustão. O Rogério, boa bola para o Bruno Colasso. Fagner acompanhou certinho. Aí Luan sai jogando. Bolinha anuncia que tem gol acontecendo e é gol de Maxi Biancucci, o primo do Messi. Começou o campeonato voando pelo Vitória, faz 2-1 sobre o Flamengo, depois de uma contusão grave e voltou nesse fizinho de novo fazendo gols. Vitória faz 2-1 sobre o Flamengo. Vitória vai chegando a 58 pontos, mesmo número de pontos do Botafogo. O Goiás é o quarto colocado com 59. Vai cantando a torcida Cruz Maltina. Cris vai sair jogando para o Vasco. 5 minutos do segundo tempo. Derlei, Thiago Real. O Luan, né, Júnior, demonstra segurança, demonstra uma certa maturidade. O Jomar me parecia assim, muito mais, digamos, verde que o Luan, embora os dois sejam muito jovens. A gente vê no comportamento, Luiz. E tem aquela palavrinha mágica que a gente fala da confiança, né? Ele estava acossado pelo jogador do Náutico, né? O Rogério, mesmo assim ele teve a confiança de tentar atrasar uma bola. O Alessandro numa posição que normalmente, se não tivesse essa confiança, teria cabeceado para frente. Em azul para o peruano Yotun. Pedro Ken. Chegou bem o Alisson. Martinez. Trabalhando com a canhotinha que é boa. No meio para o Gustavo. Aí o Gustavo Henrique. Chega Robinho, pressiona. Gustavo Henrique trabalha do lado esquerdo agora com Bruno Colasso. Bruno Colasso adiantando. Mais uma vez o Luan. Chegou decidido. Edmilson, Marlone. De primeira para Pedro Ken. Maranhão cortou. Bola voltou no Marlone. Marlone para Pedro Ken. Pedro Ken protege do lado esquerdo, o Maranhão está marcando. Aí o Pedro Ken, pé esquerdo, cruzamento. Alisson. Dominou com tranquilidade, saiu jogando com o Derlei. Antecipação do Yotun, foi limpo. Marlone, protege, adiantou para o Robinho. O corte do Alisson foi providencial. Está jogando o Alisson. Fagner. Aí o Martinez. Chega a Buda. Toque errado do Martinez, a Buda recupera e recomeça para o Vasco. Guinha Azul. Marlone. Tentou o lance individual, chegou o Maranhão. Gustavo Henrique, saiu jogando com o Derlei. Thiago Real. Luan decidido. Edmilson. Tentou uma bola curtinha, fácil para o Pedro Ken, mas o Gustavo Henrique roubou a bola dele. E na sequência a falta cometida pelo Abuda em cima do Thiago Real. Vamos ver? Ó, pisou no tornozelo ali do Thiago Real. Ficou barato para Abuda? Era para cartão, Arnaldo? Não, não chega a ser falta para cartão, mas que foi uma falta dura, foi. O juiz tem estado de espírito também, né? De vez em quando o cara está mais mal-humorado, ele fica mais rigoroso ou não tem nada aí? Depende do ambiente do jogo. Se o jogo estiver muito pegado, ele tem uma postura diferente. Se o jogo está tranquilo como esse, ele não pode querer botar fogo no jogo. Ele tem que tranquilizar e ter tranquilidade. Muito importante esse depoimento. Nada como um profissional da estatura de Arnaldo César Coelho. Porque é mesmo, às vezes a gente leva assim ao pé da letra, né? Foi por trás, então tem que não. Acho que tem uma série de componentes. Aí pode pilhar o jogo ficar mais difícil do que poderia ser. Tá certo. E em azul para o Marlone. Mais atrás o Pedro Ken. Na direita, Fagner. Aí o Fagner vai para cima da marcação do Colasso. Pé direito. Leandro Amaro tirou e Colasso complementou. Olha esse gol do Vitória que aconteceu há pouquinho, né? Vitória vai vencendo por 2-1 do Maxi Biancucci. Foi o gol de número 900 do Brasileirão. A segundona terminou com 998 gols. Faltaram 2 para 1000 gols na segundona. Já o segundo gol do Vitória. Luan levantou para o Robinho, não alcança. Globo, a gente se liga em você. Amarok, a força da inteligência.
Marcelo Martelotti voltou a dar os seus saltinhos. O técnico do Náutico. Em azul. Thiago Real recomeça para o Náutico. Aí Martinez. Esse é o Alisson. 9 minutos do segundo tempo. Derlei. Domina. Botou para o Maicon Leite. Tentou levar na frente. A sobra. Yotun rasga a tira dali. Bola volta no Martinez. Aí botou na esquerda para o Rogério. Passou o Colasso. Foi desarmado pelo Fagner. Martelotti fica irritado, não sei se com o juiz ou com o seu próprio jogador, né? Porque o Colasso abriu na esquerda para receber. Aí Marlone, vem o Vasco na velocidade. Edmilson foi pelo centro, Robinho passou. Marlone carrega. E agora? Chegou o Gustavo, Marlone caiu e o Daronco marcou a falta sobre o Marlone. Nesse lance, Arnaldo. O jogador do Vasco até que cavou a falta. O jogador do Vasco cavou a falta. Você vê que ele foi com a pela esquerda, deu uma atrasadinha para levar um toque do jogador do Náutico. O jogador do Náutico inocente fez uma falta infantil, mas houve a falta. Agora está mais calmo o Marcelo Martelotti. Foi lá para o confortável banco de reservas do Maracanã. Nossa câmera passeando ali atrás do gol, mostrando como a casa está cheia. 50 mil vascaínos empurrando o gigante da colina na saga contra o rebaixamento. Aí a torcida do Vasco, a enorme torcida do Vasco. E Yotun vai para a cobrança da falta. Marlone na primeira trave, veja aí o peruano. Olha para a bola, olha para os companheiros. Já está autorizado, vai para a bola o Yotun. Ele fez o levantamento, Edmilson não conseguiu tocar de cabeça. A bola passa e vai saindo lá do outro lado. Aí o Fagner para a cobrança. Aí o garoto Luan, revelado pelo próprio Vasco. Fagner na cobrança. Edmilson tentou girar com o Leandro, mas naquela história, né? Um toca no outro toca no tudo normal, disse o árbitro. Vamos ver gol, vamos balançar a rede? Então vamos lá. É o gol 900 do Brasileirão. Maxi Biancucci, rapaz. Pegou um chute bonito. Saiu assim, você tem a impressão que você aquela bola que bate meio que no fim da canela e pega no peito do pé. A fase é boa, né? Pega aqui, pega ali, balança a rede. Edmilson. Robinho se apresentou, recebeu Pedro, quem passou, Marlone na esquerda. Yotun se apresenta ofensivamente hoje, forma bem consistente o peruano Yotun para o Marlone. Marlone para Robinho. Robinho domina, devolve no Marlone. Marlone tem o Fagner se movimentando e pedindo, já trabalha com ele. Aí o Fagner na direita, bola para o Abuda. O Rogério, que acompanha os avanços pelas beiradas, acabou sofrendo a falta do Abuda. O nosso vote agora, vamos dar uma olhadinha no resultado parcial do vote agora. Continue participando com a gente. Com o Juninho Pernambucano, a campanha do Vasco seria diferente? Sim, 65%, não 35%. Globoesporte.com/futebol 2003. Este é um resultado parcial. Continue participando com a gente. Legal saber da sua opinião. Yotun, Cris, 13 do segundo tempo. Bahia segue ganhando do Cruzeiro. E vai receber a taça de campeão brasileiro. O Bahia vai se salvando, vai escapando do rebaixamento com a vitória em Belo Horizonte. E por sinal vai quebrando uma série que eu até perdi a conta do Cruzeiro. O Cruzeiro perdeu um jogo. Se é que perdeu um jogo, mas enfim, uma invencibilidade impressionante do Cruzeiro, né? Empatou com o Internacional e com o Santos, não perdeu nenhum de mandante. Empatou com o Inter 2-2, foi em Sete Lagoas, e com o Santos foi 0-0. Abuda. Fagner. Pedro Quem está reclamando de falta do Martinez. Cartão amarelo para o camisa 7. Ele agarrou o adversário. Luiz, o Martinez está fora do jogo contra o Corinthians. Antes da bola chegar, ele já estava agarrando o adversário. Muito bem, informa a Sabrina que o Martinez recebeu o terceiro cartão amarelo. Terminou o Campeonato Brasileiro para o Martinez. Você vê a preocupação aí do Ricardo Berna.
grito de Vasco da Gama. A falta que o Fagner e o Yotun estão preparados para a cobrança. Barreira na distância correta. Yotun para bater de canhota, o Fagner para bater de direita. Cris vai lá para a grande área. Luan também. Yotun direto sobre o gol. Globo, a gente se liga em você. Coca-Cola, compartilhe o espírito do Natal. O Cruzeiro perdeu uma vez em casa esse ano, foi para o São Paulo, né? Aliás, é uma vitória que meio que marcou o início uma concretização da reação do São Paulo. Venceu por 2-0 no Mineirão. São Paulo que naquela altura estava na zona do rebaixamento. Foi a única derrota do Cruzeiro, por sinal, no novo Mineirão. Bahia vai conseguindo 3 pontos importantíssimos, decisivos, né? Cartão amarelo para o Martinez, fora do último jogo contra o Corinthians, na Arena Pernambuco, no Recife. Mas o Bahia vai conquistando a permanência na Série A na próxima temporada. Maranhão e Robinho. O Robinho ficou olhando para o Maranhão para tentar descobrir o lado que ele iria usar, né? E agora a falta do Pedro. Quem está irritado, o Daronco marcou a falta para o Náutico. Um jogo que, olha, no mínimo, um jogo estranho que a gente está acompanhando. No mínimo. Claro que é um jogo que tem uma deficiência técnica latente, está claro isso, né? Mas não sei, um jogo que não está dando liga, viu, Júnior? Um jogo que o Vasco começa a correr risco, o Sport. Olha agora a roubada do Edmilson. Edmilson na velocidade, o Marlone está pedindo. Edmilson cruzou para o Marlone, a bola passou por ele pelo Leandro Amaro. Um jogo que parece que ele engata uma segunda, mas na hora da terceira e da quarta não vai, Júnior. Eu acho que tem um componente aí, Luiz, pelo fato do Vasco ter feito o gol logo no início, também não quer arriscar muito, né? Em algumas situações, o que acontece? O Náutico vê uma certa liberdade e aí começa a tomar gosto pelo jogo, né? O Vasco precisa, na verdade, voltar a ter a equipe compactada, meio campo, defesa e ataque, juntos como aconteceu naquela primeira meia hora. Se começa a ficar espaçada, você dá a possibilidade do contra-ataque, no caso para jogadores como o Michael Leite, que é bastante veloz. Em rede, balançando. É gol no Brasileirão. Olha, Hernani empata na Bahia, o 15º gol do Hernani. Agora vitória 2, Flamengo 2. Flamengo que conquistou a Copa do Brasil e, claro, o direito de disputar a Libertadores da América no próximo ano, se juntando aí ao Cruzeiro e ao Atlético Mineiro, né? Luiz. Provavelmente é o Atlético Paranaense e aí Grêmio, Goiás, Botafogo e Vitória ainda sonhando. Diga. Mudança no Náutico agora, saiu o Maranhão com a 2 e entrou o Marcos Vinícius com a 17. Marcos Vinícius é meia, marcou 2 gols. Perdão, Sabrina, a bola foi pela linha de fundo, é só tiro de meta. Globo, a gente se liga em você. Itaú, conveniência e inovação para você ganhar tempo. Cris resvalou de cabeça e o guinha azul para o Abuda. Abuda trabalhando com o Yotun. Última rodada do Brasileirão, Flamengo e Cruzeiro, Bahia e Fluminense. Por enquanto o Bahia escapando do rebaixamento, Fluminense lutando para a permanência, Atlético Paranaense e Vasco. O Atlético ainda joga hoje contra o Santos em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. A expectativa da vitória para confirmar a vaga na Libertadores, né? Botafogo e Criciúma, São Paulo e Coritiba. Daqui a pouco eu completo os jogos da última rodada. Olha aí o Fagner. Aliás, pode ser agora, né? Náutico e Corinthians, Internacional e Ponte Preta. A Portuguesa recebe o Grêmio, lutando por vaga na Libertadores. A Portuguesa está ganhando hoje. Está chegando a 47 pontos. Quase que afastando completamente o risco de rebaixamento. Goiás e Santos e Atlético Mineiro e Vitória. E o Guinha Azul no seu estilo puro. O suficiente para a torcida sempre aplaudi-lo. Tem uma coisa, Luiz, ele não se entrega. Ele briga, ele é guerreiro mesmo. E isso contagia os companheiros. Como você falou, um jogo morno, uma bolinha aí. Um jogo morno, mas ele está sempre com o mesmo ritmo. E é gol no Barradão. Dinei de novo. Fez 2 e perdeu uma chance de pedir música, hein, Dinei? No nosso Fantástico.
Mas o Vitória faz 3-2. De novo, vai chegando a 58 pontos para manter as possibilidades na última rodada de lutar. Vai depender um pouquinho do que acontecer, né? Se houver um empate no Grêmio e Goiás, o Goiás ainda corre o risco de perder ou para o Vitória ou para o Botafogo uma vaguinha no G4 na última rodada. O Rogério, aí chega Luan para fazer o corte. Alisson, à direita Derlei. Aí o Vanderlei. No futebol ficou só o Derlei. Martinez. Em azul marcando, ele tocou no Thiago Real. Thiago Real aprofundou, está marcado o impedimento do Maicon Leite. Maicon Leite dá uma olhadinha, olha para o assistente e ele marcou o impedimento no ataque do Náutico, Arnaldo. Na parte de baixo do vídeo, tinha um jogador do Vasco dando condição. No momento do passe, esse jogador dava condição ao jogador do Náutico, errou o assistente. Aí o Derlei se manda, adiantando para o Maicon Leite. Luan, olha que bola perigosa, espirrada. Alessandro fez um esforço para evitar a saída pela linha de fundo. Essa falta de concentração, digamos assim, não sei se é bem isso, não está fácil de encontrar definições, além da questão técnica, isso é muito claro, né? Eu lembro que o Vasco está ganhando o jogo por 1-0, mas os resultados da rodada, por exemplo, se o Náutico vira o jogo, não é fácil, o Náutico poderia ser rebaixado hoje. Olha a bolinha aí, tem gol acontecendo. Tem mais um gol na rodada. Wanderson amplia para a Portuguesa. Os resultados são sempre, as notícias são sempre ruins para Vasco, para Fluminense, os times que lutam contra o rebaixamento, né? Porque Coritiba está ganhando, Criciúma está ganhando, Portuguesa está ganhando, Bahia está ganhando. 4 times que entraram no início da rodada com risco de rebaixamento forte e eles todos estão fazendo o papel deles. O Vasco também. O Fluminense aqui empatou com o Atlético Mineiro ontem. Aí o Linha Azul. Luiz. O Robinho na dividida. Levantou o pé demais. Pois não, Fernanda? Olha, ainda agora o Adilson Batista deu as costas para o campo, né, e veio caminhando aqui em direção ao banco de reservas, e aí a torcida começou a gritar para ele para mudar o time, e agora os torcedores pedem a entrada do Bernardo. Lembrando que no banco o Adilson ainda tem o Ney, Jomar, Renato Silva, o Wendel, o próprio Bernardo, o Reginaldo e o Tenório. Derlei. Martinez. Bruno Colasso. Aí o Thiago Real. Robinho. Explodiu nele, levou o Robinho. Edmilson pediu, ficou em posição de impedimento. Edmilson. O Robinho tocou. O Edmilson ameaçou e tal. Foi. Ele tem que concretizar a participação dele para ser marcado o impedimento, né? Agora sim a bola saiu. Vamos ver gol? Vamos lá. Vamos ver gols no campeonato. O Hernani empatou para o Flamengo. Centroavante do Flamengo fazendo o 15º dele no Brasileiro. E o Dinei, mais um centroavante, fazendo o 2º dele no jogo. Dinei botando no fundo da rede. Mais um gol para o Vitória, que vai vencendo por 3-2. Aí você vê o Bernardo, né? Teve uma contusão séria, passou por cirurgia. E está voltando meio que aos pouquinhos. Mas já tem entrado. Marlone, Robinho, no fundo, cruzamento. Chega Leandro Amaro. Você vê que o movimento que fez o companheiro não ajudou o Edmilson, né? Tá em dificuldade, vai na primeira trave, né? Essa bola jamais poderia chegar no Edmilson, com primeiro um marcando, né, o companheiro, o Robinho, e o outro, o zagueiro já saindo para fazer essa cobertura. Aí sai jogando o Alessandro, 24 minutos no segundo tempo. Por enquanto, a definição dos últimos rebaixados vai ficando para a última rodada. E por enquanto, Vasco e Fluminense são os dois times que estão na zona do rebaixamento. Coritiba vai ganhando o Botafogo por 1-0, vai chegando a 45 pontos. E o Criciúma, 46, vai ganhando do São Paulo por 1-0.
Falta no Marlone. E a Portuguesa vai ganhando, vai chegando a 47. Portuguesa que iniciou a rodada com 44. É a pegada do Derlei no Marlone. Nossa câmera vai fechadinha. Mostrar ali o rapa. É o famoso rodo que o Derlei chegou passando ali de pé esquerdo no Marlone. Olha lá o Yotun na cobrança da falta. Veja aí o Yotun, mais uma vez concentrado. Ricardo Berna preocupado, orientando seus companheiros de defesa. O Cris vai lá para a segunda trave, o Edmilson também vai. O zagueiro Luan. Yotun foi para a cobrança, fechadinho, vai subindo para fazer o corte o Alisson. Olha lá o Fagner agora na cobrança do lateral. Marlone se movimentando para receber. Marlone buscava o Fagner ali na direita. Ele tenta ir até a linha de fundo. Conseguiu. Cruzamento para Edmilson. Chegou o Alisson. Marlone. Guinha azul. Aí o Vasco pressionando. Vai vencendo por 1-0 o gol do Edmilson. Yotun botou na esquerda para o Robinho. Robinho está marcado pelo Derlei. Yotun passou pedindo. O Robinho, Derlei marcando. Robinho toca no Yotun. Yotun de novo no Robinho. Robinho botou na frente, no fundo, cruzamento para Edmilson. A bola passou por ele, pelo Leandro Amaro. Vai lá o Marlone. Protege do lado direito. Tenta a jogada de linha de fundo. Fica marcado pelo Gustavo Henrique. Recua para o Abuda. Abuda brigou. Foi para o fundo, mesmo caído. Buscava o cruzamento. O Leandro Amaro tirou. E o juiz para marcar a falta. Você vê aí o camisa 17, o Marcos Vinícius, que entrou há pouco no time do Náutico. Em azul. De novo Yotun. Veja que o Vasco vai valorizando ali a posse de bola. 27 minutos do segundo tempo. Daqui a pouco tem o Domingão do Faustão. É o Vasco sabendo, não tem que ganhar de qualquer jeito, não tem outra alternativa. Marlone tentou um toque atrás, a bola vai sobrar ali com o Robinho. O Robinho domina. Pra cima dele na marcação o Martinez. O Robinho levou. Edmilson tá na esquerda. O Náutico todo fechado. Você vê as duas linhas de marcação bem próximas do time do Náutico. Fagner pro Marlone. Próxima rodada o Vasco vai a Joinville enfrentar o Atlético Paranaense, que ainda joga hoje. Se ganhar do Santos, garante uma vaga na Libertadores, o Atlético Paranaense. Em azul, Abuda. Yotun. Thiago Real na marcação. Ele devolve no Abuda. Abuda protege, faz o levantamento. Chegou o Martinez e o Berna vai lá para ficar com ela. Nós temos o resultado final da nossa enquete do Vote Agora. Aí o Martinez despachando para o ataque. A questão envolvendo a presença do Juninho Pernambucano, que nós colocamos aí para os amigos internautas. O Bernardo está conversando com a Adilson, como você viu. Antes do resultado, vai pintar bolinha na tela da Globo, hein? A notícia não é bacana não para aqueles que lutam contra o rebaixamento. A bolinha anuncia que tem gol no Couto Pereira. Alex, 2 para o Coritiba, 0 para o Botafogo. Se manda o Rogério do lado esquerdo. Carregou, bateu pro gol. Foi lá o Alessandro, a bola passou ali, triscando. O Rogério chega até a fazer o sinal da cruz. O Alessandro saltou, a bola bateu na trave. O Rogério ficou na expectativa, o Bruno Colasso também se lamentando. Portanto, Luiz, diga. Torcida pediu, o Bernardo vai entrar com a número 31 e o Marlone já está saindo com a 30. Luiz? Sim? Também teve mudança no Náutico. A entrada do Eli Carlos, volante com a camisa 15, saiu outro volante, Gustavo Henrique, com a camisa 5. Eli Carlos era titular até a última rodada passada. Portanto, 2 modificações do Maracanã. O Adilson mexendo nos seus 2 jogadores de lado de campo, né? O Marlone e o Thales.
No caso do Náutico entrou ele, Carlos, o volante, no lugar do Gustavo Henrique, garoto que vem jogando aí, uma revelação das divisões de base do Náutico. Globo, a gente se liga em você. Brahma, imagina a festa. Olha lá o Yotun para fazer a cobrança. O Vasco vai vencendo por 1-0, vai cumprindo o seu papel do ponto de vista da vitória. Embora hoje não esteja jogando nem bem, nem contagiando, né? A grande torcida presente no Maracanã. Mas a essa altura para o Vasco vale cumprir o seu papel de vencer o jogo e deixar a decisão do rebaixamento para a última rodada do Brasileiro. Yotun adiantando para o Bernardo. Com a camisa 31 ele devolve no Yotun. Yotun adiantando para o Robinho. Robinho para o Yotun. De novo no Robinho. Robinho para Bernardo. Bernardo para Guinha Azul. 30 minutos. Segundo tempo no Maracanã. Guinha Azul na esquerda. Recebe o Yotun. Cruzamento. Subiu para fazer o corte o Alisson. Bola voltou. Robinho. Pressionado Derlei. Acabou roubando. Na sequência falta. E aí é um lance de cartão clássico, né, Arnaldo? É o antijogo. O time do Náutico quer puxar um contra-ataque e o Vasco, o jogador do Vasco agarrou o braço, não permitiu o contra-ataque, cartão amarelo bem aplicado. Robinho, né? Isso, pro Robinho, número 41. Aí roendo as unhas, as torcedoras do Vasco no Maracanã, o torcedor também. Esse torcedor é uma tradição do Vasco, o Kaique com o seu galinho de arruda, tá em todos os jogos do Vasco. Tá, agora o galinho não, agora tá um galho mesmo, né? Aumentou o tanto de arruda ali. Tá jogando mais uma vez o Derlei. Vai chegando para fazer o corte o Robinho. O Derlei consegue fazer o giro. Derlei protege. Se movimentou o Rogério, também o Maicon Leite. Derlei tocou na direita para o Thiago Real. Ele vai tentar o chute para o gol. Jogou sobre o gol. Vamos continuar balançando a rede. Tem gol na rodada e nós vamos mostrando para você. Portuguesa chega ao segundo. Wanderson fazendo 2-0 sobre a Ponte Preta. Agora a gente vai mostrar um lance do Botafogo daqui a pouco, quando a bola sair de novo. Edmilson. 32 minutos do segundo tempo. Guinha Azul. Yotun. Bernardo. Yotun domina do lado esquerdo. Edmilson e Pedro Quem pedindo. Que isso, Yotun. A vida está muito competitiva, mas não vamos exagerar, Yotun. Adilson acho que se livrou do Carlos Alberto, acho que foi cuidar dos pães, aquele menino que foi mostrado pela Fernanda Gentil no primeiro tempo, né? Que ficava gritando, orientando o time do Vasco. Força, Vascão, eu acredito. É ruim, Luiz, você querendo é só acionar aqui que eu falo com ele. Tá certo, Fernanda, tá esperto lá o Carlos Alberto. Olha, o vote agora de hoje então sobre a questão que nós colocamos em discussão aqui com o Juninho Pernambucano, a campanha do Vasco seria diferente. Pelo vote agora, 71% das pessoas entendem que sim, não 29%. Mesmo o Juninho tendo participado aí de boa parte do campeonato. Robinho ficou no chão, justo marcou a falta sobre o Robinho. E você, Júnior? Juninho, claro, contribuiria. Não tem dúvida, Luiz. O que falta nesse meio-campo do Vasco é um jogador como ele, um jogador que pense, né? Corre menos até do que os outros, mas quando cai no pé dele, tem a criatividade, tem o passe, né? Tem o chute, tem as faltas, aquilo ali que a gente sabe da capacidade do Juninho. Coritiba vai ganhando do Botafogo por 2-0. Você vê que foram cometidas 41 faltas no jogo, 21 do Vasco e 20 do Náutico. O Vasco tem essa falta ali, Carlos está ali na barreira, saiu. Ficaram o Derlei e o Bruno Colasso, 31,80 metros. O Bernardo vai lá para a cobrança. Bernardo bate muito bem, embora não seja a posição adequada, mas Bernardo tem recursos. De qualquer forma, o zagueiro Cris, o Pedro Quem, todos se movimentam lá no interior da grande área do Náutico. Já está autorizado o Bernardo para a cobrança. Bernardo vai para a bola. 34 minutos do segundo tempo. Bernardo bateu direto. Berna acompanhou. E a bola foi pela linha de fundo. Rede balançando, então vamos lá. Vamos mostrar gol para você. Um lance de ataque do Botafogo. Jogo aí 1-0, né? O Gabriel se mandou e o Vanderlei fez grande defesa. E aí o Coritiba chega ao segundo gol.
Nessa jogada pela direita, o David para trás, que bolão. Aí o Alex bateu com gosto, camisa 10 do Coxa, para fazer 2-0 para o Coritiba, que joga contra o São Paulo na última rodada. Jogo em São Paulo, quer dizer, o São Paulo perdeu o mando. O São Paulo não escolheu ainda. O São Paulo ia tentar um efeito suspensivo e tal, mas perdeu o mando dessa partida. Globo, a gente se liga em você. Sandal, a vida gira em torno do sol. Daqui a pouquinho tem o Domingão do Faustão chegando com tudo. Falta cometida pelo Luan. Ih, rapaz, o juiz botou a mão no bolso. Fiquei até na dúvida se era o bolso do cartão amarelo ou o bolso do cartão vermelho. O bolso do amarelo, Arnaldo. O Luan deu um carrinho frontal, você vê na repetição. O jogador do Náutico até pulou de forma espetacular, mas é um carrinho perigoso. Ficou barato, podia ter dado vermelho. O Luan disse que foi na bola, mas não foi não. Cartão amarelo, portanto, por camisa 14 do Vasco da Gama, o Luan. O Alessandro está ali preocupado, orientando seus defensores. O Marcos Vinícius está sendo marcado pelo Pedro Quem. O Eli Carlos ali nas costas do Luan. Esse aí é o zagueiro Alisson. Edmilson também volta para ajudar. 35 para 36 minutos. O jogo é dramático. O Vasco não pode pensar em nada além da vitória hoje para seguir vivo no campeonato, para empurrar a decisão do rebaixamento para a última rodada. O Náutico vai para o jogo. Levantamento na cobrança. Vai para a área. Subiu o Cris. Bola ficou no Martinez. Ele bateu para o gol, mas o jogo já está parado. O assistente estava marcando um impedimento. No momento que houve a cobrança da falta, o bandeirinha levantou, marcando o impedimento. Vários jogadores pularam. O Cris tirou a bola, mas tinha um jogador do Náutico lá na frente. E como esse é um jogo a rigor, né? O Pedro Quem foi dando uma gravata no Marcos Vinícius. E a gente está vendo super tiratema na questão do impedimento, Arnaldo. Exatamente. Aquele jogador que pula na bola com o Cris estava em posição de impedimento no momento da cobrança, participou, impedimento bem marcado. 36 para 37 minutos. Vai sair jogando o Berna. Segundo tempo no Maracanã. 1-0 para o Vasco, gol no comecinho do Edmilson. Última rodada, o Vasco enfrenta o Atlético Paranaense. O jogo vai ser em Joinville. Outro time lutando contra o rebaixamento, o Fluminense enfrenta o Bahia na Fonte Nova. O Bahia vai ganhando do Cruzeiro e vai escapando do rebaixamento. Coritiba com 45 pontos, um a mais que o Vasco, joga contra o São Paulo. Jogo de mando do São Paulo, que vai resolver onde jogar, né? Já que por enquanto está punido com a perda de mando. O Criciúma enfrenta o Botafogo. O time está 46, enfrenta o Botafogo. E tem gol na rodada, é gol do Vitória. O Vitória faz o quarto gol sobre o Flamengo, Marquinhos. 4 para o Vitória, 2 para o Flamengo. O Vitória segue com possibilidades matemáticas aí na luta por um lugar no G4. A gente viu lá o Alisson e o Edmilson, né? Os jogadores para conversar, para falar qualquer coisa, todo mundo tapa a boca, né? Para evitar leitura labial. Robinho escorregou e perdeu para o Derlei. Derlei para o Thiago Real. Eli Carlos. De novo com o Derlei. Bola curtinha no Thiago Real. Martinez. Adiantando, botando para o Marcos Vinícius. Tirou a marcação do Abu, do Marcos Vinícius. Abu dá volta e desarma para sair jogando para o Vasco. Tocando para o Bernardo. Aí chega Eli Carlos, recupera para o Náutico. Náutico que venceu 2 partidas como visitante. Ganhou do Flamengo e ganhou da Ponte Preta no Brasileirão, o Náutico. Vai perdendo por 1-0 no Maracanã, mas nos últimos minutos vai tomando gosto pela iniciativa. O que aumenta o drama para a torcida do Vasco. Marcos Vinícius bateu para o gol. Alessandro, não sei se ele escorregou, se ele quis patinar. E a bola foi pela linha de fundo. Vamos ver de novo a Marcos Vinícius. Bola resvalou nas costas do Cris, hein? Seria escanteio. O juiz está conversando lá no meio agora, está numa conferência. Então vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar para a gente ver gol? Vamos lá.
Dinei para o Marquinhos, no contrapé do Paulo Vitor, 4 para o Vitória, 2 para o Flamengo. O Flamengo poupando aí, acho que são, não errei nas contas aqui, 7 jogadores do time que conquistou a Copa do Brasil na última quarta. Vamos dar uma olhadinha na parte de baixo da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Chegada do Abudas, tentando bloquear ali o Marcos Vinícius. A tabela está desta forma então, olha. O Bahia está escapando do rebaixamento, vencendo o Cruzeiro por 1-0, 48. Portuguesa 47, Inter 47. Criciúma 46, Coritiba 45, Vasco 44 pontos, Fluminense com 43. Ponte e Náutico já caíram. O Vasco tem 44 e 11 vitórias. Portanto, o Internacional, que tem 47 e 11 vitórias, ainda não está livre, né? É a mesma situação da Portugal. A Portugal tem ainda 12, mas ainda assim não está livre. Iria para o saldo de gols, o Vasco tem um saldo negativo de -8, a Portuguesa positivo de 4. Mas, de qualquer forma, tanto o Vasco contra o Fluminense, que estão ali na zona do rebaixamento, eles têm que entrar na última rodada pensando única e exclusivamente em vencer os seus jogos. E aí secar o Coritiba contra o São Paulo em São Paulo, o Criciúma, que joga no Rio contra o Botafogo, e isso é isso, porque Portuguesa tem 47, joga contra o Grêmio em São Paulo, no Canindé, o Internacional joga contra a Ponte Preta lá no Rio Grande, é isso, são, em tese, diretamente, olha o Vasco na esquerda com o Robinho, tá parado já o jogo. 4 times, embora outros 2 matematicamente ainda tenham riscos, né? 4 times para 2 rebaixados na próxima rodada. Diga. Última alteração no Náutico agora, saiu o Derlei com a camisa 8, entra o Dadá com a 16, que também é volante, o Dadá. O Arnaldo, o lance que nós vimos ali há pouco? Não estava impedido não, estava legal. Agora, o Júnior, a torcida sente, a torcida do Vasco está silenciosa no Maracanã, ela sente que tá difícil, né? É dramático, a situação é dramática. É o reflexo em campo, né, Luiz? Ela tá vendo... E não sei se só em campo, né, Júnior? Reflexo também com o resultado. Claro, né? Claro. Isso aí não tem dúvida. Bernardo, Edmilson passou, Bernardo levou sozinho. Lance bonito do Bernardo, bateu! Gol! Do Vasco! Pegou a faixa do torcedor que está lá escrito: hoje é dia de Bernardo, para botar desta forma para o fundo da rede, depois do drama de uma contusão importante que o afastou meses dos campos. Vai voltando e hoje faz um gol que pode ser denominado de gol da esperança de um gigante que luta contra um segundo rebaixamento em poucos anos. Bernardo, 2 para o Vasco, 0 para o Náutico, liquidando a fatura do jogo. Esse era outro jogador que, se não tivesse machucado, teria ajudado bem o Vasco, né? Ele fez um gol de quem sabe, né? Quer dizer, a defesa saiu na marcação, fazendo em linha, e ele fez a jogada individual e depois, na hora da finalização, com categoria. Globo, a gente se liga em você. Vivo, maior cobertura 4G com Plus da Vivo. O Vasco, portanto, faz 2-0. As contas continuam sendo aquelas que nós fizemos há pouco para você que está em casa, que está ligado na Globo, em todos os cantos do Brasil, acompanhando a penúltima rodada do Brasileirão. Ou seja, próxima rodada, embora Internacional e Portuguesa ainda corram riscos com os 47 pontos, são mínimos. E aí nós temos a luta direta de Vasco, Fluminense, Coritiba e Criciúma. O Vasco contra o Atlético, jogo vai ser em Santa Catarina. O Fluminense contra o Bahia, que está escapando do rebaixamento hoje, jogo em Salvador. Pela esquerda, Rogério. Bruno Colasso, foi no fundo, cruzamento, Luan tira de canela, mas de qualquer forma tirou e comemorou o Luan. Diga. Última mudança no Vasco, o Pedro Quem sai com a 10 e o Reginaldo entra com a 91. Portanto, está aí o Reginaldo com a camisa 91 no lugar do Pedro Quem.
com esses resultados. A gente vem com o Vasco para ataque aqui, a rodada é péssima para o futebol do Rio, né? E vai se concretizando o rebaixamento de um carioca. Eu já passo de novo nessas contas, junto com você que está em casa, 45 minutos. A rodada é cruel com o futebol do Rio. Além de manter 2 na zona do rebaixamento, por exemplo, o Vasco e o Fluminense, né? O Vasco é uma continha aqui que tem que ser feita com um raciocínio que tem que ser feito sem ter que olhar para o campo do jogo, senão eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Mais 2 minutos. O Fluminense, por exemplo, ele não consegue, ele só alcança o Coritiba, né? Ele já vai a 46 pontos se o Criciúma perder, mas o Criciúma tem 13 vitórias. Vamos a 47. E aí tá no chão. O Edmilson, o Daronco entendeu que foi normal, tem gol acontecendo. A bolinha anuncia que a rede balança. Aí você vê a expressão do Linha Azul. Gol do Cruzeiro. O resultado é uma notícia que mexe com a zona do rebaixamento. O Bahia volta a correr riscos de rebaixamento, empatando o jogo, vai ainda a 46 pontos. O Bahia tem 11 vitórias, o mesmo número de vitórias do Coritiba, que tem 45, do Vasco, que tem 44, do Fluminense tem 43. O Bahia pode ser ultrapassado, ou seja, a questão matemática de rebaixamento de um carioca muda a conta agora. Bola tocada ali para o corte do Alisson, 46 minutos. O torcedor do Vasco toma conhecimento do gol do Cruzeiro. O Cruzeiro, portanto, empata no jogo da taça em Belo Horizonte. O Bahia vinha vencendo. Vinícius Araújo fez o gol do Cruzeiro. Cruzamento, bola passou, ficou na esquerda, não consegue dominar. O Bruno colapsa, a bola vai pela linha de fundo. No momento em que apita Anderson Daronco. Fim de papo no Maracanã. Para o Vasco, 0 para o Náutico. Olha, imagens ao vivo de Curitiba para você. Dá 2 para o Curitiba, 1 para o Botafogo. 42 minutos. O Botafogo vai com uma falta.